Bom dia! Bom dia! Sejam bem-vindos a mais um programa Manhãs na TV. Um programa feito a pensar em si, para que você tenha uma manhã bastante agradável, divertida, né? E bastante informativa, sempre com convidados e projetos espetaculares. Exatamente. Nós somos um programa onde trazemos até si o melhor da tradição e da cultura portuguesa e também projetos, convidados e temáticas que você não pode perder, e é um prazer estar consigo aqui na Curiacos TV. Nós estamos a ser vistos um bocadinho por toda a parte, né? Estamos através da Vodafone, Mel, Nós e Novo em todo o Portugal. Pelo satélite espaçado cobrimos toda a Europa e Norte de África, e pela Curiacos.com, essa plataforma online, chegamos a toda a parte. E como nós temos mesmo pessoas que nos assistem de toda a parte, mandamos um forte abraço e bem-vindos a mais um programa do Manhãs da TV. É verdade, e já sabe que nós temos sempre programas, temas espetaculares, dos mais variados, exatamente porque o projeto que você também tem é importante aqui para nós. Portanto, se você gostaria de vir ao nosso programa, nós temos todo o gosto em recebê-lo. Se já cá veio ao nosso programa e o seu projeto já cresceu e já está noutras áreas e gostaria de dar a conhecer aos nossos telespectadores como é que está e também para nós podermos conhecer e participar também, então nós teremos todo o gosto em que você venha ao nosso programa. Poderá fazê-lo através dos nossos contactos, eu vou sempre passando em rodapé, mas poderá fazê-lo, por exemplo, pelo e-mail manhãsnatv@curiacostv.com, pelo contacto telefónico e também através de mensagem privada no Facebook. Exatamente, eu nunca digo essas coisas porque eu nunca decoro, pronto, mas sigam pelas redes sociais, algo assim. Em todo o caso, realmente vocês podem entrar em contato connosco. E o que é que a gente faz nas redes sociais? Nas redes sociais a gente faz muita macacada, o que a gente faz para anunciar os nossos convidados. Mas fazemos isso, anunciamos os nossos convidados, com quem nós vamos estar a conversa, qual é o tema que nós vamos abordar, e assim você pode preparar a sua manhã. Este tema é mesmo à minha medida, é mesmo à minha maneira. Então podem-se preparar, organizar-se para estar connosco. É uma horinha, mas passa a voar, não é verdade? Não passa a voar. Passa, porque é tanta conversa interessante que quando damos conta já terminou o programa. Prontos, mas vai passar calmamente, porque hoje nós temos um programa espetacular. Estás assim numa vibe mais zen, mais calma hoje. Exatamente. Ok, muito bem. Exatamente. Já mudaste os teus hábitos alimentares? Sabes que nós estamos em janeiro, não é verdade? Estamos no final, mas ainda estamos em janeiro. Sim. E é o mês em que toda a gente diz que este ano e este mês é que eu vou começar a mudar certas coisas, inclusive os hábitos alimentares. Mas eu não sei se consigo. Aquilo é muito difícil. Dá-me trabalho. É muita informação, não sei por onde começar, parece muito complicado. E a gente vai à net então e tem a gente facilitou isso tudo. Exato. A gente não vai falar disso, mas arranjamos alguém que sabe falar disso. Claro, porque nós somos espertos, não vamos falar daquilo que não sabemos. Vendados, exatamente, isto é canja laranja, como se costuma dizer. E então, connosco nós temos a doutora Rita Teixeira, nutricionista e especializada, mestrada em várias áreas. Nós temos o prazer de tê-la cá para esclarecer todas as suas questões, e esta é uma matéria que muita gente gosta de que a gente fale, não é? Exatamente, e também vamos falar de algo bastante importante, que é a alimentação vegetariana. Exatamente. Portanto, é um programa que tem você... Tem que continuar connosco até ao fim. É mesmo indicado para agora, não é? Exatamente. E por isso, nós não vamos perder mais tempo e vamos já ao nosso povo. Nossa gente. Ok, maravilha, já estamos de volta. E nós aparecemos assim devagarinho, já viste, tipo fantasmas, aparecendo uma parede. Nós não somos fantasmas. Não somos. Aparecemos assim. Em todo o caso, eu tenho essa bengala, alguém já me disse. Nós estamos então aqui com a nossa convidada de hoje. Já sabe que esta entrevista no final vai estar disponível no YouTube para você rever e partilhar. Completa. A nossa convidada é 5 estrelas, super simpática e não há ninguém melhor para falar desta matéria do que ela aqui hoje. Então, vamos dar as boas-vindas à doutora Rita Teixeira. Doutora, muito bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada pelo convite. É um prazer tê-la cá. Quer aproveitar e mandar beijinhos para alguém? Sim, pode ser. Para a minha família, para os meus amigos, para o meu namorado. Isto não estava nada planeado, ok? Isto aqui é tudo nada planeado. Então, beijinhos para toda a família. Sei que é de Odivelas, não é? Aqui vizinha da Sara. Provavelmente vocês já se encontraram no muitas vezes. Se nunca deram um olá, a partir de agora vão-se cruzar mais vezes, já se vão cumprimentar. Nas compras. Sim. Pois, normalmente Odivelas é grande, não é verdade? Mas também com o tempo... É uma rua. Exato. É uma rua. O que é certo é que vamos falar antes de falarmos de todas as perguntas que nós temos aqui perguntas que pensámos toda a noite mesmo para apanhá-la na curva, portanto, para analisar, se você passar as perguntas, depois será chamada uma próxima vez, senão, portanto, esse é um teste. Como é que começou tudo consigo, não é verdade? Porque, com todo o respeito, não para quieta, vai por todos os lados, não é verdade? Montes de mestrados, montes de informação e viagens e tentar saber ao máximo o que é certo
certo, o que é que não é. Mas como é que começou toda esta paixão da área da alimentação, uma vida saudável, nutrição? Como é que tudo começou para si? Então, tudo começou no secundário, quando eu selecionei o curso de nutrição. Apesar de ter uma parte familiar, pais e mães enfermeiros, nunca quis seguir essa parte de enfermagem. Sempre quis algo relacionado com a alimentação, a saúde, e então, sem conhecer nenhuma nutricionista, ingressei no curso na licenciatura de Ciências da Nutrição, onde fui aos 18 anos para a Universidade dos Açores. Fiz os 2 primeiros anos lá, porque na altura havia um protocolo entre a Universidade dos Açores e a Universidade do Porto. A Universidade do Porto, em 2006, quando eu entrei, era a única faculdade de nutrição pública e de renome em Portugal. Ingressei e acabei lá o curso, sendo que ainda antes de acabar passei pelo Brasil, onde fiz um estágio curricular ao nível da restauração coletiva e em hospital, na parte pediátrica, e onde percebi mesmo que era aquilo que queria fazer. Depois acabei o curso em 2010 e ingressei numa clínica mais direcionada para o emagrecimento, onde tive cerca de 10 anos. E depois, a partir daí, acabei por dedicar muito a parte dos meus estudos e interesse, e mesmo a parte de consulta mais para o vegetarianismo, sendo que em 2018 comecei criei uma página onde partilhava alguns workshops e cursos que já dava sobre o tema, sozinha, como quis saber mais, e já estava tão encantada com algumas refeições vegetarianas que ia provando ali e acolá em determinados restaurantes. Sozinha, pus férias no sítio onde eu estava e fui a Londres num congresso de nutrição vegetariana ao nível mundial, onde estava um dos maiores investigadores de nutrição, e consegui, onde conheci o Michael Greger, que é um dos autores mais conhecidos de Como Não Morrer, e de facto adorei aquela área e perceber que havia ligações muito estabelecidas entre nutrição e saúde. Vim para Portugal depois desse congresso completamente fascinada e do ponto de vista profissional e pessoal, e não quero mais comer animais, não preciso de comer, e já estava conquistada por diversas partes na restauração. Acabou por ser aqui a cereja no topo do bolo, e não só do ponto de vista gastronómico, do ponto de vista de saúde, como acabei por direcionar a minha página muito para essa área que gosto, e a partir daí, atualmente, a maior parte das consultas que dou são para vegetarianos, pessoas que estão em transição, ou simplesmente pessoas que comem carne ou peixe. Às vezes na página até me perguntam: olá, gostaria de ter informações, mas eu como carne e peixe, atendo também. Sim, eu atendo toda a gente que queira melhorar os hábitos alimentares, até porque as orientações nacionais de alimentação saudável são mesmo, da DGS, reduzir o consumo de carne, porque nós, portugueses, consumimos muito mais do que aquilo que devíamos, e portanto é já uma orientação no sentido de que temos de repensar os hábitos para o planeta que temos, não é? Isso leva-me à pergunta: como é que comem os portugueses? Mal e muito. Portanto, e esses dados estão no Instituto Nacional de Estatística. Eu na minha página tenho tudo sumarizado, tudo muito organizado do ponto de vista infográfico, onde vocês conseguem perceber, mas efetivamente nós consumimos, a regra geral, a fruta e os legumes estão parecidos às recomendações, mas consumimos muito mais carne e peixe, muito mais carne do que aquilo que devíamos, principalmente as carnes vermelhas. Consumimos um baixo consumo de cereais integrais do que aquilo que devíamos. Quando digo cereais integrais, digo pão integral, aveia, arroz integral. E sobretudo, temos um elevado consumo de sódio. E, portanto, são estes 3 principais hábitos alimentares inadequados da população portuguesa que estão mais relacionados com o aparecimento de doenças crónicas, obesidade, doença cardiovascular, diabetes, que são precisamente as doenças que mais matam em Portugal e no mundo, responsável por 70% das mortes. Portanto, há aqui uma ligação muito acumulada ao nível científica nestes últimos anos, que os hábitos alimentares inadequados são um fator do estilo de vida, um peso pesado, digamos assim, que contribui para a perda de anos de vida saudáveis, que são precisamente as principais causas de morte. Portanto, há aqui toda
um ciclo que está nas nossas mãos. A gente é que decide o que é que coloca no prato, Exato. não é? O que é que come ao longo do dia, não é? O que é que eu compro no supermercado. E é como dizem que o melhor medicamento é aquilo que nós colocamos na nossa boca, não é? Ter atenção ao que colocamos na nossa boca. E a nossa responsabilidade. Sim. Sim. A Rita tem um mestrado em doenças metabólicas e comportamento alimentar. Porquê que achou necessário, não é, tirar este mestrado? Eu queria fazer, aliás, neste momento, se pudesse, até ingressava para a parte do doutoramento, mas queria completar a minha área, a parte académica, e ao nível de doenças metabólicas e de comportamento alimentar, sentia que a licenciatura não tinha muita informação sobre o tema e quis fazer noutra faculdade, portanto acabei por fazer esse mestrado na Faculdade de Medicina, onde também tive a oportunidade de conhecer muitos professores importantes ao nível nacional, na investigação, genética, metabolismo, e de facto conseguindo perceber que há situações clínicas, não é? Ou melhor, ao contrário, quase todas as situações clínicas, a alimentação, a nutrição, têm aqui um contributo na prevenção, desenvolvimento da doença, coadjuvante no tratamento. Portanto, há aqui uma contribuição em quase todas as patologias onde a nutrição pode ajudar, do ponto de vista de orientações alimentares, nutricionais. Portanto, quando alguém se dirige assim para ter uma consulta, consegue fazer, digamos assim, um exame, não é? Consegue melhor ver um diagnóstico, exatamente. Consegue fazer um diagnóstico muito melhor, não é? E perceber, porque muitas vezes as pessoas querem mudar o seu estilo de vida, mas há outras coisas que têm que ter em consideração para conseguir lá chegar, porque muitas vezes não é só mudar a alimentação, é preciso também saber se a pessoa tem alguma coisa a nível do organismo que impede, ou o que é que faz com que a pessoa não consiga atingir aqueles objetivos, para então depois conseguir ter a alimentação ter exatamente aquele efeito que a pessoa quer no organismo. Claro, eu costumo dizer, lá está, há orientações gerais. Toda a gente já tem uma orientação geral de alimentação saudável. Comer legumes, comer fruta, reduzir o consumo de carne. Há um site belíssimo da DGS, que é o Programa de Alimentação Saudável, nutrimento.pt, é o único site oficial de alimentação saudável em Portugal, com a alçada do Ministério da Saúde, e lá tem orientações clássicas. Isto são recomendações gerais. Depois, na consulta, há as recomendações individualizadas. Ok, com quem é que eu estou a falar, a idade da pessoa, como é que estão as análises dela, história clínica e intestinal, queda de cabelo, sintomas, sinais, como é que ela come, não é? Como é que é o dia alimentar? A pessoa come em casa, até o facto de estar em teletrabalho muda tudo, não é? Portanto, é estas informações escolhidas do ponto de vista individual que depois eu vou ajustar essas orientações gerais para aquela pessoa. Que quantidades é que ela precisa daqueles alimentos, não é? Quais são as melhores combinações? Como é que estão estas análises? E depois esta parte mais metabólica, precisamente, onde esse mestrado e onde a pós-graduação, neste momento também estou a fazer sobre análises clínicas, que me permite, perceber como é que está aquela pessoa. Por exemplo, um caso clássico, regra geral, as orientações numa alimentação vegetariana, sem carne e sem peixe, é adequada quando é, se necessário, suplementar, nomeadamente ao nível de vitamina B12, que não existe no reino animal. Isto são orientações gerais, mas se a pessoa, por exemplo, tiver um consumo abundante de fortificados com B12 ou até for ovo-lacto, no sentido de ter um consumo regular de ovo ou laticínios, pode não precisar. Portanto, há orientações gerais e depois há estas orientações mais particulares que a gente tem de ver caso a caso. Portanto, aquilo que serve para mim pode não servir para o Zé ou vice-versa. Exatamente, exatamente. Ou seja, temos de perceber os horários, a rotina. O que é que a pessoa gosta? Se a pessoa não gosta de papas de aveia, eu não vou pôr papas de aveia ao pequeno almoço, não é? Claro. Porque... Já estou a gostar mais de É como de género. Como é que eu ia dizer? Nós temos que ter prazer no comer também, não é? Claro, nós não comemos só por nutrição, não é? E a melhor dieta é aquela que nós conseguimos fazer. Dieta igual a padrão alimentar, igual alimentação. Há esta confusão, não é? Que dieta é só restrição. Não. Dieta significa a padrão alimentar, mas a melhor dieta, o melhor padrão alimentar é aquele que a pessoa consegue fazer o resto da vida. Não é? Porque se for temporário, depois os resultados também vão ser temporários. Portanto, claro. A pessoa estar confortável no que está a fazer, ter prazer, gosta.
Exatamente. Você tem algumas coisas lá no seu Insta que eu gostei. E uma delas, eu tenho que lhe fazer esta pergunta. Força. Prepare-se. É agora. Que tipo de chocolate é que nós podemos comer? Exato, eu sou um bocadinho Porque o chocolate é vegetariano. Exatamente, o açúcar é Eu sou muito vegetariano. golosa por chocolates. Não me deem doces, mas chocolates eu... E a propósito disso, quero fazer um parênteses, que lá está que nem toda a alimentação vegetariana é necessariamente saudável. A batata frita, a Coca-Cola, o açúcar é vegetariano, não é? Mas se eu tiver uma alimentação à base de produtos açucarados, não há de ser saudável. Da mesma forma que a pessoa pode comer carne e peixe, mas também não consumir fruta, legumes, não é? Portanto, qualquer padrão alimentar... Tem que ser equilibrado. Exatamente. Em relação a esse post, de facto, saí um bocadinho aqui fora da caixa... no sentido em que é daquelas perguntas triviais, que tipo de chocolate pode-se comer, as pessoas muitas vezes querem a resposta sim ou não, ou uma marca, um produto, dificilmente, não é? E a quantidade também é importante. Sim, claro. E numa Porque há alturas em que nós não conseguimos comer só um quadradinho. Exatamente. Às vezes há alturas Não em que consegue, não. O chocolate não se está consegue. porque a boca e mete-se lá dentro, não é mais forte que tudo. Há alturas em que a gente come sempre mais do que um quadrado. E não é durante o dia, às vezes é de seguida. Pronto. Exato, sim. Aí já há algo de comportamento alimentar, Exato. emocional, e há outros fatores que têm de ser explorados e muito confidenciais, mas que se trabalham. Mas, efetivamente, não há nenhum chocolate, nenhuma marca, por mais que isto entristeça as pessoas de não saber a resposta, porque isso é altamente variável. O chocolate pode ser consumido diariamente se a pessoa tiver aqui num consumo moderado. Portanto, a pessoa não precisa comer chocolate preto se aquilo não lhe sabe bem, até porque depois de comer aquele chocolate preto que a nutricionista ou que a pessoa leu em algum lado, aquilo sabe-lhe tão mal e sabe-lhe tão a pouco, e não gosta, que vai acabar por comer o outro. Então comeu aquele e ainda vai comer o outro. Portanto, não faz muito sentido eu condicionar um alimento se a pessoa não gosta. Portanto, mas vale fazer o que ela gosta de vez em quando, num âmbito social, festa, do que estar ali a dizer a pessoa só pode comer chocolate preto. Sim. Há bocadinho estávamos a falar em off, que, aliás, já mencionou, mas só para dar este primeiro ponto. Antes, aliás, em primeiro lugar, só para vocês verem que nós gostamos de ter mesmo pessoas especializadas na matéria, porque nós gostamos que o de Manhãs TV vocês tenham a melhor fonte de informação. Sim. E por isso temos aqui a doutora Rita, que vocês podem ver que é a pessoa indicada para isso. O que eu gostei é que, com tanta informação, você também torna-se bastante acessível para pessoas que querem fazer pequenas mudanças, não é? Uma pessoa que diz, não, eu tenho mesmo de mudar a minha vida radicalmente, tem que ser alguém super especializado. Alguém que lá está com uma carne e peixe, mas queira realmente está-se a consciencializar, porque isto cada vez mais está a ser uma tendência e as pessoas estão-se a consciencializar disso, até mesmo pelos gastos também, carne está a ser muito caro e tudo mais. Querem fazer pequenas mudanças e você está aberta para ajudar nas pequenas mudanças, não é? Tudo que seja para o lado positivo, para o lado de ser mais saudável, você está lá para ajudar. Exatamente, sim. As pessoas muitas vezes procuram, olha, eu como carne e peixe, será que me atende? Eu atendo toda a gente que queira, de facto, ter uma alimentação mais saudável e, portanto, facilitar, acolher a pessoa com aquele objetivo que ela tem, não é? É meio caminho andado para tudo correr bem. O que é que ela está disposta a fazer neste momento? O que é que ela quer? Ok, vamos começar por aí, não vamos mudar tudo de uma vez. Se eu vejo que a pessoa tem um consumo baixo de cereais integrais, come muita carne, sei, não vou logo fazer tudo de uma vez. Olha, então vá, o que é que agora está disposta? Podemos então passar do pão branco para o pão integral? Então vai, e na outra semana, ou no outro... Olha, pequenas mudanças, não é? E nunca é tarde demais começar. Exato. E pequenos passos para a pessoa se sentir confortável, por tudo o que é muito restritivo, monótono, sufocante, tem um prazo de validade instituído, não é? E outra coisa também importante, doutora Rita, e acho que isso também acaba por chegar até si estes casos, que é, muitas vezes nós pensamos, eu não consigo fazer dieta porque senão toda a gente na minha casa vai ter que o fazer. Portanto, consegue-se arranjar essas pequeninas mudanças, e eu digo isto por experiência própria, as pequeninas mudanças vão ajudando nós a conseguirmos até no nosso seio familiar, conseguirmos incutir hábitos melhores, não é? Como, por exemplo, a mudança do arroz, em vez de ser o arroz normal, ser o integral, ou pronto, ser outro mais saudável. Portanto, estas pequeninas mudanças vão sempre ajudando e conseguimos não fazer uma comida para nós e uma comida para os outros. Sim, não há paciência. Pronto, exatamente. E não funciona. Claro, não funciona. não, sim. Também experimentei, não funciona, pelo menos não funciona. E fica complicado, mas quando essas pequeninas mudanças vão ajudando todos nós a perceber, olha, também é saudável, eu consigo comer isto, conseguimos ajustar isto em todos os membros da família. Sim, como
no caso da mãe, sendo matriarca, isso foi a mãe que foi à consulta de nutrição e vem lá com uma série de orientações, claro, a família também ganha indiretamente. Quando um membro da família muda o padrão ou pretende o fazer, o resto da família também sai beneficiado, mas ou passam a comer mais legumes, ou reduzem a frequência de fritos, portanto, mas essa mudança, claro, convém ser gradual e ninguém precisa fazer comida diferente porque uma alimentação saudável, e gosto muito de enfatizar isto, não é preciso nenhum alimento, nenhum produto, nem comprar nada esquisito que venha do outro lado do mundo a um preço exorbitante, não é? Porque feijão, grão, arroz não precisa, ou maçã não precisa de nenhum rótulo dizer que é saudável para dizer que é saudável, não é? Portanto, a gente pode ir ao simples mercado, não é? E rechear o nosso cabaz, às vezes o facto de levar a família. Eu também dou consultas a crianças e faço a introdução alimentar, principalmente em público vegetariano, tem mesmo de ser acompanhado, mas uma das sugestões é mesmo em crianças levá-las ao mercado, não é? Dar-lhes essa responsabilidade. Olha, o que é que achas que se deve comprar, não é? E depois, dependendo da idade, lavar os legumes, nós cortamos e eles podem colocar na panela, sempre com a nossa supervisão, ou seja, envolver a criança, e às vezes o que é que se faz? É envolver a criança a fazer bolos, não é? Mas envolver a criança a fazer uma sopa, a lavar um legume, a temperar, isso dá-lhes uma responsabilidade enorme e de alguma forma seduz a criança a querer depois provar o resultado final. Portanto, o Isso é comer super melhor importante. não tem que ser caro. Não, de todo, claro. Basta comparar, não é? A fruta, o preço dos legumes, o preço de fazer uma sopa, não é? Uma sopa dá para quantas refeições? Isso é um mito. Agora, se a pessoa, claro, quiser rótulo biológico, quiser comprar, não é, produtos que não são daqui, não é, que não têm produção local, uma quinoa do Peru, um sal dos Himalaias, que não há benefício nenhum em consumi-lo, claro que sai mais caro. Portanto, uma alimentação sustentável, próxima, não é, da terra, e os recursos naturais, não é, esgotam, é mesmo da época, fresca, se possível, minimamente processada, produção local, e o nosso país tem uma produção tão grande de hortofrutícolas que é muito fácil, mesmo de leguminosas, de cereais, que é mesmo muito fácil nós conseguirmos ter uma alimentação de base vegetal e uma alimentação saudável, tendo em conta o que Que nos dá gosto, dá prazer nós comermos também. Exatamente, sim. E nós até temos aqui uma ligação muito forte com a dieta mediterrânica, que é aqui a prima da alimentação vegetariana. Portanto, nós temos métodos de confecção ao nível de ensopados, de guisados, não é? De caldos que não necessitam de tanto teor de gordura. O facto de ser caldo, os próprios nutrientes, principalmente algumas vitaminas, solúveis em água, eu vou consumir aquele caldo, não é? Portanto, é muito rico do que propriamente um grelhado, um frito, Claro. não é? Nós temos métodos de confecção muito interessantes. Sim, isto é interessante porque quando falamos acerca deste mundo, é um mundo muito vasto e estamos a lidar com os hábitos, não é verdade? E estava a falar em off connosco que é preciso ter muita paciência, não é verdade? Porque as pessoas pensam, você vai mudar a minha vida. Não, você só faz 50%. Exatamente. Os outros têm que decidir tomar os outros 50%. E nem sempre é fácil, não é verdade? Porque ter aquela determinação, aquela motivação ajuda. Mas a pessoa, para realmente, e estamos a falar no mês de janeiro em que querem mudar, a pessoa tem mesmo que querer, tem mesmo que se aplicar. Como a maior parte das pessoas que me procuram neste momento, cerca de 90% são vegetarianos ou em transição, a parte da motivação já está muito definida. Ou ambiental, saúde, gastronómica, animal, e portanto essa parte eu já não tenho não faço, não complemento, porque a pessoa já vem com uma determinação muito. Agora, no que toca à perda de peso, pessoas que já tiveram várias dietas, vários nutricionistas, várias restrições, tentativas falhadas, o que seja, aí sim é preciso um acompanhamento mais próximo da pessoa, perceber quais são os motivos que a levam a estar ali, o que é que ela está disposta a fazer, porque é que ela quer fazer isto. Foi o médico, foi o marido, é ela, não é? Portanto, há Tudo aqui isso vai influenciar no resultado. Tudo, claro. Exato. E não desistir, né? Porque se a gente desistir é que não consegue nunca. Mas, regra geral, né? No que toca ao meu público, já há essa parte muito facilitada de a pessoa quer e perceber que quer reduzir o consumo de carne. Então, por onde é que eu tenho de começar? Tenho de comprar tofu? Tenho de comprar seitã? Não, pode simplesmente
a substituir do ponto de vista gastronómico, portanto nós pegando aqui na representação gráfica de um prato alimentar, de um prato saudável, temos a porção de legumes, a porção de cereais e no omnívoro a carne, o peixe e os ovos. Na opção de base vegetal, substituímos gastronomicamente a carne, o peixe e os ovos por feijão, grão, são as leguminosas que vão substituir diretamente. Do ponto de vista paladar ou ideias que as pessoas muitas vezes pedem, e na minha página tem mais de 400 receitas, às vezes é pegar o que é que a pessoa gostava de fazer com carne e com peixe? Um strogonoff, um bacalhau à brás, então um caril de frango, então vamos fazer um caril de grão, olha, vamos fazer um strogonoff de feijão frado, olha, vamos fazer, portanto, de facto, o objetivo é pegar em pratos que a pessoa adorava, pôr as mesmas especiarias, se punha vinho, se punha folha de louro, se punha paprika, colocar as mesmas e trocar apenas ali a fonte, não é? Exato. E isso já facilita. Claro que às vezes já corre bem, às vezes corre mal, mas isso em todos, não é? Isso é super importante porque quando falamos acerca de alimentação vegetariana, hoje em dia há pratos deliciosos, né? Mesmo quem não é, prova, diz adorei, repetia na Exato. boa. E a doutora também ajuda fazendo show cookings, na verdade, ajuda a comunidade, mesmo com palestras, show cooking e até receitas, tudo para ajudar as pessoas a mostrar o quão prático e quão saboroso pode ser. Sim, isso, adoro essa parte prática. Eu sempre nas dinâmicas que crio, faço questão de fazer uma parte teórica, onde devidamente fundamentada, onde partilho um pouco essa exploração do tema, exploro o tema ao nível de definição, classificação, benefícios para a saúde. Portanto, como nutricionista, para mim só faz sentido essa parte teórica e depois, claro, complemento com a parte prática. Também gosto sempre de elucidar que não sou chefe, né? Nós nutricionistas, as pessoas muitas vezes acham que no nosso curso nós já só aprendemos a fazer dietas e receitas e não é verdade, nós nem temos nenhuma disciplina, pelo menos no meu tempo não tinha nenhuma disciplina de fazer receitas, era tudo muito à base de bioquímicas e outras cadeiras associadas à parte da saúde. É um mito que as pessoas colocam. Sim, que é só que nós não aprendemos. Portanto, eu gosto sempre também de ter essa humildade de dizer, olha, não é a minha área de fazer receitas, mas vamos, obviamente, não é, com o tempo também temos de estudar e ampliar a nossa visão e tentar facilitar a pessoa dar outras alternativas e de facto fazer com que a pessoa goste do que esteja a comer, que lhe faça sentido e ao nível de workshops, show cookings, as pessoas adoram essa parte e às vezes ficam, depois desse evento, tiram fotos e mandam, olha, fiz isto, olha, a família adorou, olha, o meu filho amou o prato. É tão interessante e uma gratificante. Pergunta pessoal lá em casa, Isso. porque temos sempre aquelas celebrações e quando dá para nos juntarmos, você prepara assim coisas mais na vertente vegetariana, não é? Tudo, sem animais. Como é que os familiares reagem? Felizmente já tenho também já não sou única, também a minha tia também já é vegetariana, ela até me ajudou no meu braço direito na preparação do workshops, porque sozinha é impossível e portanto ela também tem essa dinâmica comigo, que também adora odivelas. Estou a ver que o Odivelas hoje está aqui em peso. Pronto, já percebi. Hoje o programa é dedicado a Odivelas. E portanto ela também me ajuda muito, mas efetivamente o resto da minha família, e o meu pai então sendo da zona do norte, não é? Ali um bom garfo, gosta de carne, mas cada vez mais também já está mais sensível, gostam de provar. É muito engraçado porque no início, o que é que estamos a comer? Deixa-me provar. Não é mau, nunca dizem que é bom, né? É sempre não é mau, é sempre no sentido oposto, mas já sempre que há essas celebrações, há sempre a versão omnívora e a versão vegetariana. Por exemplo, ainda no Natal, bacalhau com broa para os pais e avós e para mim e para a minha tia fizemos um tofu com broa, portanto fizemos tudo igual, a broa de milho, o azeite, portanto só mudámos, digamos ali, a parte proteica. E isso é super importante porque também não é preciso fazer nada de esquisito, nem fazer duplamente várias receitas, não é? Porque as coisas têm de ser dinamizadas e têm de ser facilitadas e mesmo alguns dos pacientes que acompanho cuja pessoa é a única vegetariana da família, a ideia será sempre aproveitar o acompanhamento. Olha, o que é arroz, é massa, é batata? Sim, o vegetariano pode comer arroz e massa, não é? Portanto, pegar nesse denominador comum do cereal, pegar no denominador dos legumes, da sopa e mudar apenas a parte proteica. E até às vezes
não precisa de haver carne e peixe na mesa. Mesmo numa família omnívora, ok, hoje é a refeição de base vegetal, hoje é feijão, hoje é grão, não é? E nós temos tanto no nosso país e é tão mais barato, não é? 1 quilo de feijão, €1, €1,50, não é? Seco, e se eu demolhar aquilo rende o dobro, portanto rende 2 quilos. Portanto, também é muito mais sustentável, mais barato, mais acessível e, portanto, faz todo o sentido também começarmos aqui a reduzir. É urgente e as orientações são nesse sentido. E esta aproximação com a comunidade, que muitas vezes tem aquele preconceito, não é? Então, e a carne e o peixe? Então, onde está a proteína, não é? Exato. E por isso, elucidando a população de que dá para fazer e que é nutricionalmente correto, não é? Também dá mais credibilidade a essa pessoa de avançar com essa redução. Sim, até falando mesmo em mitos, por exemplo, quando nós abordamos a classe desportiva, não é verdade? Eles falam muito isso, proteína, tens que pôr carne nesses ossos, por coisas assim do género. Qual é o seu ponto de vista em relação a isso? Pessoas que, por exemplo, são mesmo lutadores profissionais, enfim, jogadores de futebol, enfim, profissionais de alto rendimento. O que é que você acha? Qual é a sua opinião? A minha opinião é com base nas orientações de nutrição no mundo. Uma alimentação vegetariana, portanto, a minha opinião rege-se por literatura científica. A alimentação vegetariana é saudável desde que bem planeada e bem acompanhada em todas as fases do ciclo de vida, gravidez, primeira infância, amamentação, adolescentes e em todas as modalidades desportivas. Desde que bem planeado e bem acompanhado. E é aqui, portanto, independentemente da atividade desportiva, da duração, alto rendimento, e é aqui que o nutricionista, bem informado sobre o tema da alimentação vegetariana, conhecendo toda a composição dos alimentos, conhecendo os nutrientes de risco, tendo aqui experiência na área, consegue oferecer todos os nutrientes que precisam. Portanto, que existe na carne e no peixe, também no reino vegetal. Que regra geral, e aqui de forma muito simplificada, há 5 grandes grupos, numa alimentação de base vegetal, que têm de estar no nosso dia-a-dia. Fruta, hortícolas, cereais, de preferência integrais, leguminosas, feijão, grão, ervilhas, favas, e aqui os frutos gordos / sementes. Quando eu digo frutos gordos, as pessoas confundem um bocadinho frutos secos com frutos gordos, não é? Os frutos gordos são as nozes, cajus, amêndoas, os frutos secos são as uva passas, as tamas. Portanto, os frutos gordos e as sementes dão aqui, fornecem-nos quantidades importantes também de proteína, de ômegas. Portanto, estes 5 grupos alimentares são a base de um dia de base vegetal, e depois é definir com aquela pessoa as quantidades, o momento da refeição e, se necessário, suplementar. Okay? E no que toca à proteína, regra geral, efetivamente, dependendo depois da modalidade esportiva, pode ser necessário algum suplemento proteico. Mas mesmo numa alimentação omnívora, a maior parte dos atletas também já tomam, não é? Portanto, não é muito diferente. Exato. Mas nós conseguimos, aqui resumindo, a proteína da carne e do peixe é igual a uma combinação cereal com leguminosa. Por exemplo, um arroz com feijão, uma massa com grão. Nós temos nestes dois os mesmos aminoácidos, a mesma qualidade proteica, digamos assim, que temos com o feijão, que temos com a carne ou com o peixe. Portanto, as combinações são favoráveis. É, sem dúvida, um grande mito que não está sustentado. E, às vezes, perigosamente, essa sobrevalorização da proteína acaba por marginalizar o outro grande macronutriente, que são os hidratos de carbono. E se a pessoa come muito mais proteína do que aquilo que devia, e ao nível de hidratos de carbono, que é o combustível, se não consome, aquela proteína que está a comer mais não vai ser utilizada para crescimento muscular ou para rendimento, vai ser utilizada para produzir hidratos de carbono, que é a nossa base. Portanto, o que eu aconselho sempre é, quando a pessoa tem um objetivo, quando a pessoa quer mudar de padrão alimentar, consulta um nutricionista. E se a pessoa então tem um objetivo clínico, um objetivo desportivo, faz todo o sentido haver esta... Eu até costumo dizer, a pessoa, quer dizer, quando nós temos um problema no carro, vou ao mecânico. Se eu tenho um problema no dente, vou ao dentista. Mas se eu tenho uma dúvida de alimentação, a pessoa vai onde? Vai ao Google, vai à dieta, vai ao Instagram, vai à amiga, não é? Para ir ao nutricionista, às vezes, demora, não é? Porque a pessoa quer fazer aquilo tudo sozinha, não é? E, de facto, é um profissional de saúde
Porque o dentista começa a doer, não há como escapar. Agora, quando é a nutrição, estou bem, estou bem. Exatamente, vou ao Google e vejo pela minha amiga. Exato, mas a alimentação é algo que depois, é algo que com o tempo é que se começa a ver os efeitos daquilo que a gente andou a comer durante há uns tempos atrás. Acha que em termos das crianças, ou dos bebés, das crianças e dos adolescentes, com toda esta informação que nós já temos, e principalmente os adolescentes que têm sempre aquela coisa de que não posso comer isto, não posso comer aquilo porque quero estar naquele padrão que idealizei, acha que estamos a melhorar nesta fase em que as crianças e os adolescentes não consomem em excesso? Isso vem logo no início da introdução alimentar. Portanto, os hábitos alimentares dos nossos adolescentes, que de facto é das faixas etárias, crianças e adolescentes, que menos consomem água, menos consomem legumes, que menos consomem fruta. E isso também está documentado no último inquérito alimentar nacional para a atividade física. Portanto, e consomem muito mais proteína do que aquilo que devem, consomem muito mais açúcar. De facto, é uma faixa etária que devia aqui primar, não é, pela uma alimentação saudável, e é aquela que, até porque interfere com o rendimento, não é? O rendimento escolar, e são aqueles que mais comem mal. Mas isso tem a ver também muito com lá atrás, não é? Na introdução alimentar. Se aquela criança, aquele bebê não lhe foi dado, não é? Os artículos, o brócolis foi sempre esmagado. A pessoa, ao me colocar aquele brócolis, estou a dar um exemplo, inteiro no prato do menino de 8 anos, não vai comer, porque ele não aprendeu a comer, não é? Brócolis é uma delícia, uma salada de gosto e brócolis tenho que ter cuidado, porque espetacular. depois se exagero. Não sei se a minha mãe deu quando era criança ou não, mas eu adoro. Pronto, os nossos hábitos, aliás, está documentado que os hábitos as preferências alimentares das crianças fecham mais ou menos aos 2 ou 3 anos. Portanto, se até aos 2 ou 3 anos aquela criança não foi, digamos assim, ofertada com feijão, com grão, com legumes, todos, um dia cozidos, um dia crus, claro que aos 8, aos 9, aos 10, aos 15, ainda por cima aos 15, não é? Quando já há alguma ali independência financeira escolar, claro que vai ser depois mais difícil dar a volta. Dá a dar, ainda por cima, mas os pais também são um grande modelo no comportamento alimentar. Portanto, se os pais não comem, não é? Se eu cresci naquele ambiente e nunca vi os meus pais a comerem, não vou também comer, não é preciso, eles não comem, não é? Claro. Isso é super importante. Às vezes até faço ao contrário. Quando os pais me procuram na introdução alimentar de bebês, principalmente bebês vegetarianos, eu tenho todos muita atenção e bem com o sal, com o açúcar, de facto, que é proibido, principalmente a menos de 1 ano. Às vezes eu até digo, então, a família, vamos nos aproximar da alimentação do bebê, não é? E bem, a alimentação do bebê tem de ter preocupam-se em haver esta disponibilização de hortícolas, de fruta, de cereais integrais, de leguminosas. Então, porque é que os pais também não se preocupam? Não é? Quase têm de fazer uma comida à parte para o bebê. Não, então os pais é que podem se inspirar no bebê, na alimentação saudável do bebê. Claro. Não é? Porque senão aquela alimentação quase é temporária. Depois, quando o bebê começar a comer como aos pais, já não come mais saudável. Portanto, esses hábitos alimentares têm de vir desde cedo. E, claro, ao nível de intervenções na escola, familiar, toda aqui uma conjuntura que facilite esse ambiente, mesmo que ao nível de estrutura, o miúdo sai da escola e tem a loja de gomas ou o que seja ali, ok, está lá, mas se o miúdo souber, não é, que aquilo não faz sentido fazer diariamente, nem todas as semanas, não vai lá. Sim. Não é? Esta parte Aquilo que disse há pouco também achei bastante interessante, que é na fase dos 15 anos, não é? Ele já tem uma certa independência alimentar na escola, não é? Porque muitas vezes o que nós vemos é, na hora das refeições, se nós andarmos, por exemplo, a passear relativamente por Lisboa... Por Lisboa. Não, mas se andarmos, por exemplo, a passear por Lisboa, na hora das refeições, ou na hora do almoço, por exemplo, nós vemos imensos jovens que vão, em vez de comerem na escola, não é o prato da escola, eles vão ao supermercado e a gente vê-os com uma garrafa de Coca-Cola, com um pacote de batatas, com um pacote de bolachas e a gente pensa... Eu em relação à minha, eu tratei do assunto, portanto, porque a minha de vez em quando também era assim, eu disse, ok, comes de segunda a sexta na escola e resolvemos o problema. Pronto. Porquê? Porque às vezes, não, lá está, essa independência que falou há pouco, acaba muitas vezes dos pais também não conseguirem controlar muito bem o que é que o adolescente, a criança, come quando está fora... naquela altura que, por exemplo, está nas aulas. Claro. Quando está fora dos olhos da mãe e do pai, basicamente. Sim. Por isso é que fomentar a parte de teórica, prática,
nos adolescentes, e aí o nutricionista escolar, municipal, fundamental, não é? Haver essa base robusta de porquê que eu tenho de comer bem, o que é que eu ganho com isso. Nós também temos de saber jogar com as faixas etárias. Eu não vou dizer ao adolescente, olha, tens de comer bem para reduzir a prevalência de diabetes. Aquilo para ele vai ser igual a nada, não é? Portanto, olha, se calhar, se optares por isto e isto, se optares por um pão integral com uma manteiga de amendoim ou mesmo com queijo ou um iogurte, até sobra-te mais dinheiro do que se comprares o tal refrigerante e as tais batatas fritas, sobra-te mais dinheiro que pode dar para o jogo da PlayStation. Exatamente. Já mudou de hábitos alimentares. Não é? Portanto, perceber às vezes quais são as motivações deles, dando-lhe a volta no sentido de, olha, sobra mais dinheiro, comes melhor, e se comer melhor vai-te dar mais energia, se calhar não vais chegar ao final do dia tão cansado, não é? Porque está tudo relacionado a crianças que comem bem, são adolescentes e adultos saudáveis e têm mais energia, que depois... Eu acho que, no fundo, doutora Rita, corrija-me se eu estiver enganada, não é só em termos da alimentação que isso vai ajudar a criança ou o adolescente. Não é só no termos da alimentação. Vai ajudar também em tudo o resto na vida dele. Portanto, o adulto, não é, que já é criado nesse âmbito de uma alimentação saudável e de saber escolher os alimentos, ele vai conseguir também saber fazer escolhas mais saudáveis em tudo o resto na vida dele, não é? Porque a alimentação é só uma parte daquilo que faz parte da vida dele, não é? Arrasta esses hábitos, não é? Adolescentes saudáveis são adultos saudáveis, porque aprendeu, não é, a consumir assim e dificilmente ao oposto, não é? Porque é aquilo que a pessoa conhece, é aquela preparação culinária que conhece e, portanto, esta faixa etária mais nova é tão importante, não é? Investir nessa formação, nessa sensibilização, e a escola tem um papel fundamental tanto no ponto de vista da oferta alimentar, cantinas buffets, que agora já temos uma regulamentação forte, e como no ponto de vista da educação alimentar, não é? Ao nível de todas as disciplinas, não é? Porque não é? Enfatizar esse tema da alimentação, ao nível de... Fazendo aqui esses paralelismos escolares, os programas de educação escolar, ao nível de exercícios, de workshops, com a própria comunidade escolar e isso é levá-los ao supermercado, olha, vamos fazer aqui o que é que vocês comem num dia, não é? Quanto é que vocês gastam a comer assim e a comer de outra forma, não é? E isso é muito importante e eles gostam também, às vezes é mesmo dar-lhes essa informação porque eles não percebem muitas vezes porquê, não é? Que têm de comer bem, que seca, não é? É mesmo conversa de jovem. Não me chateias, eu vou comer um cachorro quente lá ao A doutora bisnegão. Rita também dá aulas sobre alimentação saudável. E como é que é a reação dos alunos? O que eu vejo a gastronomia saudável no mundo, que é uma disciplina onde eu partilho basicamente todos os guias alimentares que existem, portanto, digamos assim, a roda dos alimentos do mundo, presentes na FAO, no Programa de Alimentação das Nações Unidas, e depois sim dou outros cursos ao nível de alimentação saudável, mais aplicados para o vegetarianismo. E o que vejo na prática é que, de facto, vêm todos com maus hábitos alimentares, não é? E que, de facto, ao sensibilizar do ponto de vista teórico, também é preciso perceber da parte prática porque é que eles fazem aquilo, o que é que os motiva a fazer a ter essa escolha e não a outra, mas é uma área cada vez mais interessante, onde há muito crescimento, não é? Há muita informação e as próprias pessoas, os próprios alunos também tentam querer se informar para ter essa diferenciação no mercado, não é? Porque toda a gente se dá um palpite ou outro de nutrição, não é? Mas é preciso também saber filtrar a informação que é oferecida. E isso, ao nível dos meus alunos, a maior parte
pelo menos este semestre passaram todos. Que bom. Tá bom, isso é bom, isso é um bom sinal. Um assunto que também mencionou já agora e também há pouco que é importante é acerca da informação, não é verdade? Hoje em dia, com todo o respeito digo, claro, há muitas pessoas a quererem ser nutricionistas, que estudam uma planta ou duas e que agora vou dar aulas e quem quiser vem, paga-me, assiste e já sou nutricionista, sim, não é? sim. É a mesma coisa com Terrorífico. coaches. Também hoje em dia, até nós tivemos já coaches aqui que respeitamos e são qualificados, mas também muitas pessoas chegam, não, eu agora não consegui fazer nada na minha vida, vou virar coach, vou ensinar Sim, outros o que sim, fazer. sim. Portanto, infelizmente há muitas pessoas que não pagam preço em querer saber a informação, em estudar e saber e querem assumir o cargo. É um risco depois para quem segue essas pessoas, Claro, na verdade. é Portanto, altamente saber quem perigoso. seguir é crucial. E a nossa ordem, a Ordem dos Nutricionistas, não tem nenhuma, como é que eu vou dizer, nenhuma regulamentação nesse sentido, a não ser que a pessoa diga que é nutricionista. E a usurpação de funções, não é? Diga que é nutricionista e não é, não está na ordem, não há ordem, portanto só pode exercer nutrição, não é? Dar consultas e exercer a atividade nutricionista quem está regulamentado na ordem. E se a pessoa não for, e aí sim tem sanção. Agora, se a pessoa disser orientadora de receitas, aconselhamento alimentar, páginas às vezes com 500 mil de seguidores, não é? Porque perderam peso, não lhes dá habilitação académica, legal e técnica para orientar outras pessoas, não é? Aquilo que nós falámos há pouco, aquilo que serve para mim pode não servir para os outros, porque cada pessoa, o organismo da pessoa, a vida Claro. da pessoa é diferente. Mas a verdade é que isso pode acontecer porque não há regulamentação nesse sentido. E como não há, e a pessoa, se quiser, por perder 30 quilos, cria uma página e dá conselhos alimentares a pagar, não é? Conselhos, sessões, depois é todo um nome pomposo à volta disso. Ou seja, tem de ser a própria comunidade. Se não há regulamentação legal, tem de ser a própria comunidade a saber. Exato, a ficar atentos. Exato. A ficar atentos e sensível, ok, quem é que eu quero que fique responsável pela minha alimentação? Não é? O que é que ela faz? Quem é que disse? Às vezes eu me brinco um bocado na consulta. Alguém chega ao pé de mim, olha, eu faço isto porque... Mas porquê? Pois porque alguém não fazia, então, mas o que é que essa pessoa faz? Não é? Estava a vender alguma coisa a seguir, não é? Algum rótulo, alguma, como é que eu ia dizer, algum código promocional, porquê? Não é? E as pessoas depois ficam, pois realmente, não é? As pessoas ficam muito seduzidas porque alguém o faz, não é? E tem de haver fundamento, claro. E também hoje em dia também há muitos influencers, né, que é do Instagram, TikTok, e não só que às vezes eles recebem dinheiro para postar certos produtos, que é para emagrecimento, que é para o cabelo, que é tudo e mais alguma coisa. Esta pessoa é uma celebridade, se ela usa é porque funciona, mas pode não ser assim. Às vezes a pessoa pode não usar, mas está a ser paga por aquilo e não sabemos o que é que a pessoa está a ingerir no corpo. Portanto, mesmo com certas coisas que seja para, por exemplo, para cabelo, para perder peso, seja o que for, é sempre bom ir ao seu nutricionista de confiança, de família, que sabe que é especialista exatamente precisa. Porque nessas publicidades não nos esqueçamos que há um benefício económico, comercial, acima do benefício de saúde. Portanto, ali ninguém está preocupado se se é bom para a saúde ou não. Pois, não, exato. quer é faturar, ponto, não é? E, portanto, é óbvio que não vai correr bem. Exato. Não é? Isso deve irritar algumas pessoas, especialmente a doutora Rita, não? Sim, nós nutricionistas estamos um pouco cansados, às vezes até porque que estamos entre nós, mas já o que é que vamos fazer, não é? É mesmo muito aborrecido vários nutricionistas de bancada, não é? Porque eu respiro que sou pneumologista, não é? Portanto, aliás, ainda no outro dia um médico também muito conceituado falava nas redes sociais que agora, a propósito de Covid, não é? Há muitos especialistas Covid. Agora, a propósito de eleições, há muitos especialistas em debates públicos. Mas quando alguém vai construir uma ponte, não é? Não se anda aí a recolher informações e opiniões na praça pública, Exato. não é? A parte alimentar já é muito mais tentadora, não é? Isso... Acha que, no geral, os portugueses estão a ficar mais Saudáveis. conscientes? Não, é mais conscientes destas matérias. Então, a sem ter mais dúvida, cuidados? sim, há uma procura muito, muito grande e a parte da mesmo a pandemia e temos suportes de dados sobre isso, os portugueses os que alteraram os seus hábitos alimentares alteraram para melhor. Quem comia bem passou a comer melhor com o Covid, ainda melhor. No confinamento, quem comia mal passou ainda a comer pior.
não é? Ok. Portanto, acirrou aqui os padrões alimentares. Mas as pessoas estão mais sensibilizadas, sim, e o impacto ambiental, o impacto animal, não é? Que muitas vezes não se fala disso, não é? Mas os dados da DGAV em 2018 foram mortes de 250 milhões de animais, ou seja, é muito, nós somos 10 milhões, não é? Mais ou menos, não se fala muito disso, não é? Portanto, há aqui seres sencientes cuja vida, não é? Terminada para produzir um determinado bife, o que seja. E de facto, essa parte ambiental, animal, também é um dos motivos maiores da mudança de hábitos alimentares, esta consciência. E depois o facto de nós não precisarmos de carne. Opa, a gente precisa de nutrientes, eu preciso de ferro, preciso de proteína, preciso de cálcio, não preciso do alimento. Não é? Eu preciso dos nutrientes. E esses nutrientes eu consigo ir procurar no reino vegetal. E claro, depois o impacto ambiental, porque o nosso planeta cada vez mais gasta os recursos mais cedo. Portanto, nós temos de fazer alguma coisa. E não é, isto não é um futuro longínquo, não é? Isto é mesmo em 2050, uma vez que a população há este ritmo de crescimento, são dados da FAO, nós temos de produzir mais 60% de alimento do que aquilo que estamos a produzir atualmente para os 9 milhões agora, de pessoas em 2050. Portanto, sei que temos de produzir mais esse... Não há um planeta B para produzirmos mais alimento, não é? Claro. Tanto é que agora, ainda há um ano atrás, passou a ser legal a farinha de inseto, não sei se vocês, que eu também não estou muito dentro, mas sei que já a União Europeia já aprovou a utilização de insetos secos como forma de incorporar as farinhas. Ou seja, a indústria alimentar, não é, já está desesperada ao ponto de ir procurar outras alternativas, não é? Neste caso de origem animal, que consigam ser nutricionalmente adequadas. Mas, mais uma vez, nós não precisamos de comer insetos, nós podemos fazê-lo com as plantas. Por isso, e é essa sensibilidade, não é? Esta urgência de saúde ambiental e animal que nós temos de ter em consideração. Claro, sem dúvida. E nós estamos praticamente nos minutos finais do nosso programa, mas tem sido um programa muito agradável, de nós conhecermos certas dicas e coisas que nós possamos fazer, assim de um modo geral, pequeninas dicas que pode dar para a pessoa mudar o comportamento alimentar. Ao nível da alimentação vegetariana, é? Sim. Ok. Uma das que eu já que disse, de facto, é substituir, é pensar nos pratos que a pessoa gostava muito e tentar veganizá-los, como eu estou a dizer, não é? O tal strogonoff de frango pelo strogonoff de grão. A construção do prato. Mais de metade do prato deve ter legumes. Será que visualmente o meu prato tem mais de metade de legumes? De várias cores. Quanto maior é o número de cores, maior é o número de fitoquímicos, de compostos benéficos para a saúde. E a fruta, não é? A seguir à refeição, pode ser aqui interessante para potenciar a absorção de ferro, que há aqui nas leguminosas e nos cereais. E a fruta que eu estou a comer, não é? É da época, é local, é sempre a mesma, tenho variado. Ainda sobre o prato, um quarto do prato, do espaço ocupado, deve ter lá os cereais ou os tubérculos. E o outro um quarto, a tal proteína. Às vezes não é bem assim, não é? Às vezes a pessoa, quando vai ao restaurante, tem ali quase metade do prato é o peixe ou é a carne. Portanto, ali um quarto do prato de feijão, de leguminosas, ou então, no caso da carne e o peixe, reduzido para esse espaço. Ao longo do dia, obviamente, não esquecer a hidratação. Nas pequenas refeições, priorizar cereais integrais, ou seja, em vez de ser o pão branco, um pão integral, em vez de ser uns cereais de pequeno almoço açucarados, uma aveia, ou se a pessoa não conseguir logo comer aveia, então, por que não fazer uma granola em casa, mesmo que ponha um bocadinho de adoçante, tudo vai ser melhor, provavelmente, do que aqueles cereais de pequeno almoço açucarados. Para quem consome laticínios, a sua versão magra ou sem açúcar, ou então a versão vegetal, ao nível de iogurtes de soja ou bebidas de soja, são os chamados leites vegetais, não é? Também, se forem de soja e fortificados em cálcio sem açúcar, são aqui opções diretas, do ponto de vista nutricional, equivalentes. E é isso, a estrutura ao longo do dia, cereais, leguminosas, fruta, hidratação, mas sobretudo compras de supermercado ou despensa. Tudo começa na despensa. Ok. Senão
Não é impossível ter uma alimentação saudável se eu não comprar os produtos. Sim. Exato. Os Maravilha. alimentos. Portanto, muitas dicas super importantes. Já sabe, depois pode rever este programa na sua box ou então rever isto no YouTube com a nossa convidada. Nós vamos ter que nos despedir da doutora Rita. Queremos mais uns minutinhos. Em todo o caso, já passaram as formas como podem encontrá-la no nosso programa. E é um prazer tê-la cá. Esperamos encontrá-la uma próxima vez. Obrigada. Obrigada. Obrigada pelo convite. E nós estamos quase a despedir, É verdade. mas saímos aqui, né, já Ora com muita bem, informação. com muitas dicas. E melhor que ouvir é praticar, não é Ora verdade? bem, Portanto, se não assim houver é prática, isto, eu vou se ver você o que é que só eu tenho lá em ouve e casa, não assim, faz. de legumes, de verduras, leguminosos, né, de fruta, e vamos praticar. Então, Já sabe, contamos consigo num próximo programa também com convidados espetaculares. Portanto, coma saudável, até Tchau, ao próximo tchau. programa. Tchau, tchau.